As pequenas atitudes que podem fazer diferença no seu dia a dia. Na Som Maior Premium. Qualidade de vida. Falando direto ao vivo do sul da Inglaterra, professor, filósofo Lúcio Pachter. Alô, Lúcio, bom dia. Bom dia, Delor. Hoje eu quero conversar com você e com os nossos ouvintes alguns assuntos. Eu me refiro especificamente a determinadas escravaturas. Há determinados movimentos na malha intelectiva de algumas pessoas que prendem essas pessoas por exemplo, a uma única versão sobre algum assunto, a um único modo de ser com relação a várias coisas. Há determinadas escravaturas que prendem algumas pessoas a um único jeito de fazer determinada coisa, de fazer algo. Existem outros tipos, muitos outros, de escravaturas que prendem a uma determinada e única forma, por exemplo, de opinião. Algumas pessoas acham que a opinião delas é certa em detrimento de qualquer outra, sabe? E colocam isso como uma prerrogativa de verdade e tudo mais. Existem modos coercitivos e únicos nos quais algumas pessoas ficam encerradas dentro de determinadas emoções. Elas não conseguem transpor. Então algumas pessoas ficam encerradas em medo, em perplexidade, em angústias e não conseguem transcender isso de forma alguma. Ficam como que paralisadas. Existe, claro, uma maneira aqui muito particular de algumas pessoas de acharem que não há um caminho, que não há uma alternativa, que não há uma orientação, simplesmente porque elas não conseguem vislumbrar nada além da dor, do sofrimento, daquilo que as encerra naquele quadro específico onde elas estão. Olha, eu estou aqui conversando contigo e eu fico pensando, Delor, quantas vezes no meu consultório eu já vi pessoas chorando sofrimentos que elas julgavam sem solução. A alma cravejada de dor, uma dor que elas não sabiam como lidar e não viam qualquer alternativa a essa dor. Não que não existisse, elas não conseguiam ver. Quantas vezes cada um de nós já passou por isso, não? Pois há muitos filósofos que trabalharam não diretamente essa questão, mas que pelo trabalho deles, por tabela, essas questões foram de certa forma trabalhadas. E na filosofia clínica é trabalhado de maneira direta. Schopenhauer, em particular, escreveu uma obra chamada O Mundo como Vontade e Representação, em que ele nos dá várias pinceladas. Ele coloca que, e isso transpondo para a atividade da clínica, fica muito bonito e alivia muitas almas. Quando alguém diz que não gosta da gente, ou quando alguém nos agride por alguma opinião que tivemos, ou porque nos desconsidera, ou porque tem uma opinião que diverge da nossa, seria de grande valia que soubéssemos que, para algumas pessoas, claro, que essa pessoa que expõe isso é apenas o mundo como representação para ela. Como as minhas opiniões, as minhas impressões, aquilo que eu sinto, aquilo que me vai na alma, também é o meu mundo como representação. Provavelmente o mundo aí fora é muito diferente do que nós o consideramos. Mas a maneira como o consideramos é o que é para nós. E é com base nisso que a gente vai viver. Com base naquilo que a gente considera certo, errado, bom, mal. Quantas pessoas choraram porque foram descartadas, porque se sentiram injustiçadas e tomaram isso como verdade para elas. Que tal seria se conseguissem transcender e entender, puxa, o que houve foi um choque de opinião, não é que a minha opinião é mais certa que a do outro, claro que não. A minha opinião é diferente da outra pessoa. Mesmo quando se aproxima muito, já é diferente. Saber lidar com isso pode trazer um alívio de alma para muitas pessoas, pode. Sabe, ontem eu fui com a mulher a uma missa. Aqui na Inglaterra é complicado achar uma igreja católica, sabe? É um país que não é católico. Então eu tenho que olhar na internet, tudo. Nós achamos uma igreja, eu já tinha ido a outra vez que eu vim à Inglaterra, a igreja de São José, muito bonita a igreja.
E o padre, depois da missa eu conversei com ele, ele disse que acha a nossa língua, a língua portuguesa, muito difícil, né? Que ele já passou rapidamente pelo Brasil e tal. E durante a fala dele, ele colocou que cada um de nós, na opinião dele, vem com missões. Que cada um de nós tem uma função, tem a sua missão, e que saber trabalhar com isso, saber como considerar isso dentro das perspectivas e tal, é uma descoberta que se faz na vida. E eu fiquei pensando, nossa, como isso que ele está falando se aproxima de alguns ícones e pressupostos da filosofia clínica, de certa maneira. Mas, finalizando, Adelor, para não parecer que isso é um discurso a favor do subjetivismo, a favor do relativismo, não é nada disso. A semana retrasada eu estava lendo uma obra aqui de um filósofo inglês, a obra dele não tem tradução ainda para o português, contra o relativismo, né? O título em português da obra dele. E o James Harris, que é o filósofo que escreveu essa obra, ele diz que em muitas áreas da vida nós não podemos, de fato, apelar ao relativismo, ao subjetivismo. Se você está pilotando um avião e tem que pousar no aeroporto, e no meio dessa trajetória você se torna relativista ou subjetivista e acha que pode inventar manobras e coisas, você pode colocar tudo a perder. Então ele defende que em muitos casos nós precisamos sim do método, como para determinadas concepções, determinados valores. Transitar entre as verdades subjetivas e relativas para as objetivas é uma aprendizagem que a gente faz na vida. Bem, Adelor, eu deixei para que possa rodar mais tarde na programação, mandei uma música pela internet para vocês, chamada Just a Glasgow Boy, de um músico local chamado Duncan Macron, se eu não me engano, reflexão que um jovem tem sobre a própria cidade, que é Glasgow, uma cidade muito bonita aqui ao norte, na Escócia, e que mostra como o mundo serve de representação para cada pessoa. Quero agradecer, um grande abraço e até a próxima quinta-feira. I could never find the words to tell you just how much it means to me to look across the city skyline from high above the town. The downtown rooftops fade to grey, and the last cranes sleep and dream of better days, unwoken by the sound of the city all around. There's a rhyme, there's a reason I can find to keep believing, 'cause deep within my heart and soul I'm just a Glasgow boy. And I could never feel at home where strangers turn away without a word, or where the linen's never aired but hidden out of sight. For this town wears its heart upon its sleeve, and what you see is always what you get. The colors in the dreams the people dream, the truth is black and white. For there's a rhyme, there's a reason I can find to keep believing, 'cause deep within my heart and soul I'm just a Glasgow boy.